Olá, eu sou Leandro Caroso e estava aguardando por você aqui no Altamente Rentável, o seu canal de conteúdo especializado para investimento imobiliário. Hoje estou aqui com meu irmão e sócio, parceiro de alma e de coração, Francisco Caroso, e recebendo aqui também o Everson e o Pimentel. E eu vou lhe ser sincero, essas duas figuras vão trazer para você o que há de melhor nessa expertise sobre consórcios. São especialistas do consórcio Baiana. Aqui a gente vai receber uma satisfação estar com você, Pimentel. Everson também. E você também, viu, velho? Maravilha. Pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A satisfação é nossa. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui. Rapaz, você hoje, olha, o Léo Crachete me falou que você hoje vai dizer tudo que a gente precisa saber para como que a gente consegue ganhar mais dinheiro, escalar patrimônio e estratégia de consórcio, para que a gente, na realidade, saiba como a Baiana faz você ganhar mais dinheiro com consórcio. Me dá um panorama, até porque eu realmente sou muito neófito na questão dos consórcios, eu acho que eu vou aprender mais do que todo mundo aqui. Então me diz o seguinte, vamos conversar o que é consórcio, né? Vocês trabalham só com consórcio, é só imobiliário, mas ou não, e o que é consórcio? Muito obrigado pelo convite, agradecer vocês do Altamente Rentável, espero contribuir, né, com o aprendizado de todos e aprender também. Estava acompanhando o podcast do nosso colega e realmente vocês têm construído um conteúdo muito bacana, tá? Obrigado, muito obrigado por isso também. Vou lhe interromper, pessoal, para lhe perguntar quanto é que você gosta de consórcio? Pouco, muito? Muito. Aí sim. Muito. Faz o corte. Agora eu vi. A minha história com consórcio é longa. Eu aprendi a vender com o consórcio. A minha primeira experiência profissional em carteira assinada foi como vendedor de consórcio. Então, imagina, com 16 anos, 17 anos de idade, até hoje, os 30 e poucos, nunca abandonei o consórcio. Tudo que eu construí na minha vida foi com consórcio. Muitas coisas que adquiri foi com consórcio, desde geladeira a imóvel. Então você imagina a história aí de amor com o consórcio, né? Com equipes e tudo mais. Eu acabei de me lembrar que eu paguei um consórcio dele de geladeira também. É? Eu com você, cara. Foi mesmo. Quando eu casei com a mãe do Leozinho, foi. Maravilha. Tinha o dinheiro das panelas que eu mandava. Mas era geladeira. Maravilha. E o consórcio, o que ele é? O consórcio ele é uma união de pessoas físicas, jurídicas, que se reúnem para adquirir um determinado bem. Seja ele um automóvel, seja ele uma motocicleta, um imóvel, um eletrodoméstico, existe até consórcio de serviço, silicone, cirurgia plástica. Então, basicamente, quase tudo hoje você consegue adquirir com um consórcio. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o consórcio imobiliário, né, que é o nosso foco, sobre o consórcio para investimento, mas a gente tem um leque muito grande de oportunidades com o consórcio. Eu fui muito curioso. Eu Você também. falou de um produto que tem algumas finalidades, entre elas ajudar o investidor pequeno. Imagino que pode ser o pequeno, o médio, eu acredito que não tenha parâmetro de entrada. E você vai poder falar mais, me corrija se eu estiver enganado, mas você falou de um produto que vai poder escalar o patrimônio do investidor. Ele pode ser ali pequenininho, pode começar pequeno, ao mesmo tempo tem a finalidade do cara dar uma virada de uma venda de um produto desse caro. Fala mais, Everson, pra gente entender como é que funciona esse produto. Nós temos um produto que ele se chama P3M, que ele é um produto voltado para o investidor. Tá? Ele é um produto que as características dele faz com que você invista pouco e tenha uma alta rentabilidade. Então você vai investir meia parcela, né? Em vez de você contratar um crédito e estar pagando por 100% da parcela, você vai investir, você vai pagar meia parcela e, quando contemplado, você tem algumas opções para rentabilizar em cima desse crédito. Ora, você pode vender essa carta contemplada, inclusive é uma garantia da administradora a recompra, já pré-estabelecida. Então você já faz o seu consórcio sabendo quanto que você vai rentabilizar quando contemplado. Então ela te garante aí até o 5º ano 17%, do 5º ano em diante 20% em cima do crédito total. Então vamos imaginar que você comprou uma carta de crédito de 100 mil reais. Era isso que eu ia te pedir para fazer isso aí de uma forma mais prática. A parcela de uma carta de crédito dessa é 366 reais. Caramba, hein? Então você investiu durante um ano, por exemplo. Mas essa parcela metade já é metade ou... É metade, meia essa parcela. É metade, meia parcela. Exatamente. 300 e...
R$366. Certo. Então você investiu durante 10 meses. Você pagou um montante de R$3.600. Foi contemplado, você tem uma recompra garantida de 17%. Em cima do seu crédito total, não em cima do que você investiu. Então você tem uma recompra garantida de R$17 mil. Você investiu 3.600 em um ano e teve o retorno aí de 17 mil. Então liquidamente você tem um lucro de 13, 14 mil reais. Então é uma alavancagem muito grande. Ué, a E gente aí, tá falando de um percentual altíssimo, né? exatamente. E isso você pode como pequeno, mas você pode escalar isso como grande também. Fazer 5, 10, 20, 30, 50, como nós temos experiência no consórcio Baiana, de investidores que fizeram 50 cotas. Então você garante ela na primeira modalidade na venda, né, que é a recompra garantida. Você também pode investir e pegar esses 100 mil e investir em um imóvel que vai alugar e ele próprio vai pagar a sua parcela. Claro, aí ela passa a ser atualizada, né? Você usou o crédito todo, a parcela sai de 366 para o dobro, mais ou menos, certo? Ou inclusive deixar rendendo, que vai render mais ou menos a parcela ali que você está pagando e no final ter um montante atualizado. Então são várias as vertentes de você conseguir aumentar o seu patrimônio através do consórcio. O Everson, vamos pegar uma situação que você me falou que traria aí de um investidor e para que a gente possa entender realmente uma trajetória. Vamos falar de um investidor João. Tem ali, ele vai fazer um investimento. Eu queria que você trouxesse um passo a passo do cara que fez um investimento e a gente acompanhou talvez quanto ele precisou dar para poder contemplar uma carta ou se ele foi beneficiado ali num sorteio e tirou. Ele chegou lá no consórcio Baiana e chegou, Everson, trouxe meu cheque aqui, cadê o contrato para me assinar? Me dá uma consultoria no que eu posso fazer aí. Eu tenho aí, sabe, eu pretendo comprar um imóvel de aproximadamente R$200 mil. Hoje, né, a gente está com um ticket aí do Casa Amarela, Verde e Amarela, mais ou menos 180, né, 190. Vamos botar esse ticket na mesa aí para que ele tenha esse potencial. Antes de mais nada, no levantamento de perfil desse cliente, nós vamos determinar a estratégia que ele vai seguir. Né? Bacana. Então, isso é legal, peraí, né, você não tinha medido. O cara vai chegar lá para você e vai te falar quanto é que ele quer de carta. É assim que funciona? Exatamente. Porque uma coisa é ele, por exemplo, nesse exemplo, ele quer comprar um imóvel de 200 mil. Então, sim, nós vamos traçar a estratégia para o imóvel que ele quer comprar. Mas sempre ele chega assim, né, velho? Mas tem ocasião que ele quer investir, tem ocasião que ele quer comprar o imóvel, quer uma urgência e que às vezes o consórcio pode não ser a melhor opção para ele. E a gente tem que ser franco. Né? Até inclusive em uma das perguntas aqui tinha qual que é a desvantagem. E eu fiquei pensando, cara, não tem desvantagem. Isso é bom. Ou o produto é para ser para você ou não é. Porque vamos pensar assim, eu quero comprar um imóvel e eu quero ter esse imóvel, quero estar morando nesse imóvel o mês que vem e não tem R$1, né? Fora ali as parcelas que eu quero assumir para antecipar de lance. Cara, o consórcio não é para você. Busca outra forma, vai pagar os juros por essa forma, obviamente, mas infelizmente a gente não consegue te atender. Então, ou ele serve para você ou ele não serve. Não tem assim uma desvantagem você optando em fazer, sabe? Você vai fazer um bate-papo com um camarada para identificar o perfil dele na hora que exatamente. Ele chega lá com E aí nós conseguimos atender todos os públicos. O cara que quer uma contemplação imediata, ele vai dispor ali de um capital, que geralmente é um capital menor do que ele daria de entrada, por exemplo, para um imóvel. Então ele vai ofertar esse valor como lance e vai antecipar a contemplação. Everson, eu não tenho recurso próprio para ofertar como lance. De que forma eu consigo essa antecipação? Em médio prazo, nós conseguimos antecipar essa contemplação com um lance que nós chamamos de lance embutido. É um lance que ele utiliza, nós mesmos emprestamos o lance para ele. Então, ou seja, ele faz uma carta de crédito de R$100 mil, pode utilizar até 25% do próprio crédito como lance. Então, ele vai utilizar 25 mil desse crédito como lance e quando contemplado, em vez de pegar 100 mil, ele vai pegar 75. Ou seja, do próprio crédito ele retirou o lance. E em médio prazo, ele também obtém essa contemplação. Tá? E aí, no caso do investidor, que geralmente é médio e longo prazo, ele quer ver o dinheiro dele render, né? Aí nós temos várias opções. Vamos falar de um ticket médio, de um apartamento como esse compacto, que hoje está na faixa de 300 mil. O cara quer comprar um negócio desse para poder ele rentabilizar o dinheiro. Ele vai chegar lá para procurar você no consórcio Baiana e fala, meu velho, eu quero
quero investir no imóvel que custa 300. Você tem uma ideia de quanto é que ele pagaria aí numa carta? Pagaria mensal? Mensalmente? Essa ficou fácil, né? Porque recentemente eu fiz uma, R$1.000. R$1.000? R$1.000 por mês. E aí ele vai pagando, aí ele espera. Ou ele espera contemplar, ou vocês podem emprestar ele para ele contemplar. Eu nunca tinha ouvido esse negócio de empréstimo de consórcio, não. E numa taxa excelente, porque geralmente você vai no banco, né, para pegar um empréstimo, você vai pagar uma taxa 3%, 4%, depende da modalidade, né? No consórcio você está pagando uma taxa de 0,11 ao mês. É bom demais mesmo. Bom demais, porque não é um juros, é uma taxa de administração. O dinheiro... Mas em cima do empréstimo? Exatamente. Legal. Porque você está pagando a taxa sobre o crédito total, né? Então esse valor que você utilizou como lance, ele também tem a taxa de administração. Ele só paga se o lance for aceito? Sim. Não é isso? Ele só paga mediante contemplação. Eu também fico com dúvida disso. Porque realmente eu vou te falando umas perguntas aqui que eu nunca fiz uma. Não, eu também vou fazer. Vai ser pergunta besta aí mesmo, porque... Mas, assim, nós vamos mudar isso. Eu entendo que existe um lance para saber se vai ou não contemplar. Não é isso? Você deve fazer um estudo e dizer mais ou menos quanto é que ele tem que dar de lance para contemplar a carta. Tô no caminho? Sim. Bacana. Fez o estudo, ele não contemplou, ele não utiliza o dinheiro. Não utiliza. Aí vamos para outra contemplação. Próximo Todo mês ele paga a parcela. O único compromisso dele ao fazer o consórcio é pagar a parcela. Entendi. Pagou a parcela, esse dinheiro dessa união de pessoas vai para um caixa do grupo. Esse caixa faz as contemplações. Por lance livre, por sorteio, por lance fixo, tem as modalidades ali de lance. Ele vai escolher a modalidade que ele vai participar e, sendo contemplado, ele efetua o pagamento de lance e parte para a compra do bem. É só aí que ele usa o lance embutido. Então todo mês ele tem a oportunidade de contemplar? Todo mês. Bacana. Ou seja, aí vamos lá, agora dizer que o cara foi lá, contemplou a carta, você emprestou a grana, o cara contemplou a carta de 300. Ele recebe os 300? Sim. Abatido o que ele emprestou, pediu emprestado. Abatido o valor, que aí ele que vai determinar. De 1 até 25% ele pode usar e pode incrementar também esse valor somado ao recurso próprio, né? Ou não utilizar e utilizar o recurso próprio, aí é uma escolha dele. Esse valor, quando vem para ele, tem que estar já com a destinação fixa ou vem para a conta dele e Não. ele faz a destinação? Quando ele faz o consórcio, ele escolhe o bem. Então, ele tem que te dizer antes, se é não, carro, é se a é categoria, se é moto, se é carro, se é imóvel, ele só vai escolher a categoria. No caso aqui, imóvel. Ele vai poder comprar qualquer imóvel, novo, seminovo, terreno, ele pode comprar um terreno e construir, chácara, sítio, fazenda, apartamento, desde que seja um bem imóvel. Escolher o carro, ele pode comprar qualquer carro, de qualquer marca, de qualquer concessionária, desde que seja um automóvel. Mas vocês transferem o dinheiro para a conta dele ou direto para o patrimônio? Direto de quem ele está comprando, Entendi. né, o bem. Bacana. Porque fica com alienação, né? Alienação, É exatamente. fiduciária, é. Isso, Certo. alienação até a quitação. Vamos lá, aí Legal. o cara pegou uma carta de 300 mil para fazer esse investimento. Qual é a orientação que você costuma dar ele? Comprar, ele rentabilizar esse dinheiro. Digamos que ele seja um cara que quer revender, quer ganhar uma grana, não está pensando numa renda, está pensando numa multiplicação desse patrimônio. Qual é o caminho que ele pode seguir? Olha, Everson? o caminho que eu segui, falei há pouco, Foi? né? Que Boa, fiz é. 1000. Qual que é o primeiro conselho que eu dou? Divide essas cartas. Você não precisa fazer uma carta de 300. No meu caso, eu não fiz uma Sei. carta de 300. Eu fiz 5 de 60. Eu dividi ela dentro do grupo porque eu maximizo as minhas chances de contemplação. No mesmo grupo. Exatamente. Boa ideia. Maximizo. Contemplei uma, vendo uma. Contemplei outra, vendo outra. Porque você está vendendo. Aí já é uma outra rapaz, forma. Você não vende o bem, você vende a carta. Exatamente. Entendi. Porque ela contemplada, ela tem um valor... De quantos né? por cento a mais aí? Ó, Você tá falando, a recompra garantida é 17%. Isso aí é o mínimo. Exatamente. Ou é então o se mínimo. 17% você faz no primeiro ano, você tem 17% de retorno no segundo primeiro ano. Pode ser em 6 meses. Pode ser em 6 meses, Como o Léo exatamente. falou, vai que o cara dá uma sorte, mata as nas em um primeiro mês, 17%. E o bacana é que assim, em nenhuma situação você perde dinheiro. Né? Mesmo que você não contemple ou demore um pouco mais para contemplar, ainda assim você está rentabilizando em cima daquele investimento. Tem algum Porque seguro? o próprio consórcio ele rentabiliza. Ele carta? tem a atualização, né, do INCC. Então todo ano ele vai atualizar para que você não perca aí o seu poder de compra, tá? E até o 5º ano, você contemplando e vendendo, você tem lucro, tá? Do 5º ano em diante começa a ser não tão começa a ser não tão interessante, né? Você Pra vender. aquele que faz a transação. Aí já é né? melhor você comprar o imóvel
E alugar. e alugar. Que é uma Exatamente. outra forma de ganhar dinheiro com a Exatamente, carta. que aí o próprio imóvel tá pagando a sua Pô, parcela. contemplou, o cara foi lá, pagou, os seus consórcios pagou, o aluguel Depois do quinto vai ano é e melhor você dar um rentabiliza. lance embutido, pegar a sua carta, comprar o imóvel e alugar o imóvel e pagar a sua prestação. Exatamente. Certo. A gente falou disso, o cara fazendo um financiamento. Teve um podcast aqui que a gente falou. Foi. Vamos falar o seguinte, porra, qual é a diferença grande aí em relação ao financiamento? Porque eu sei que vocês ganham. O que a mim falou, cara, mas essa conta não tá na minha cabeça. Pô, isso é Qual é boa a pergunta. conta de partida que o cara que tá pensando em fazer um negócio desse com financiamento, descartar o financiamento e colar na Baiana pra fazer o consórcio? Conta de padeiro, De tá? padeiro, Mas de bem padeiro. perto da realidade. Você vai financiar 200 mil hoje, num banco você vai pagar 400, 450. Você vai 200 No mil. final, né? Exatamente. No valor futuro. E isso em 35 anos. Você pega 200 mil no consórcio, você vai pagar 238 mil em 15. Então, ou seja, metade do tempo, metade De 14% mais ou menos é a taxa. 0,11 ao Mas mês. Da carregada da 14, vai né, que dar falou aí, mais ou menos, né? exatamente. Então, você imagina, você tem aí Pô, mas 14 prazo durante menor. ele todo, total, né? Não é 14 ao ano para Exato. você. Não é isso. tudo. Não, 14 é a taxa de administração, para até me explicar melhor. 14 é uma taxa de administração no geral. seria o juros simples, né? Se a gente fosse no trazer para total, os né? juros. E não é por ano, na realidade, é no composto de todos os No anos. composto de todos, exatamente. Boa. Que vai dar 0,11 E no- mais ou menos ao mês. E no financiamento, hoje, eu não sei, mas vamos na conta de padeiro, 12% aí entre... Não sei, de repente de 8 até 12 aí você tem ali, mas Exatamente. por ano. Exatamente. Então essa é a grande diferença. Eu acredito assim, a gente atende muitos clientes, né? Todos os dias. E no Brasil isso tem mudado, graças a Deus, e muito também pelo trabalho que vocês fazem também, que com certeza contribui de ensinar, né, o brasileiro as melhores formas dele adquirir os seus bens, certo? A gente perdeu um pouquinho daquele imediatismo. Porque quanto maior é a urgência que você tem, mais caro você vai pagar Isso por ela. mesmo, é verdade. Né? Sem Então- planejamento, você fica... Então o no cara meio tá do caminho. preferindo ficar mais 1 ano, 2 anos na casa da mãe para casar no seu próprio imóvel pagando um consórcio, do que se enfiar num financiamento de 30 anos Eu mesmo que falo isso. acaba 2 casamentos e não terminou de pagar o imóvel ainda. Acaba mesmo. Tá vendo aí, né, Rapaz. pessoal? Eu vou fazer isso aí. E aí, bestão? Tu devia ter ficado na casa de tua mãe. Pra poder... Aí eles esperaram um pouquinho mais. Alguns Eu vou usam de como aluguel. desculpa, né? Moro de aluguel, eu segui essa linha. Peguei Assim, meu dinheiro, eu- botei pra trabalhar e fiquei de aluguel. Também. Exatamente. Mas ele também pode preferir, se ele tem uma receita que pode pagar a prestação do consórcio, que é uma meia prestação nesse sentido aí, ele fica com o aluguel também, já que ele pode pagar metade aqui, metade lá, ele consegue. Eu acho que consegue e também. isso é o né? bacana do meia parcela. Como você não está pagando por 100% do crédito, 50% você tem um acesso maior aí, né? Então até para você que falou, por exemplo, eu fiquei no... Rapidinho, desculpa ele interromper, porque eu Não. achei que isso foi um negócio muito legal. Se você falar com a taxa de uma carta de 300 mil reais, você compra ela por R$1.000, essa não é a minha parcela, é a sua parcela inteira. Esse é a minha parcela. Minha parcela. Então você vai, R$1.000 você vai ficar pagando, 300 mil, eu tenho certeza que você encontra um apartamento de 300 mil muito bom hoje, né? Se você diligenciar, se você procurar nos locais certos, Sim. eu acho que você vai estar morando com um valor aí, se você pagar os 300 mil, mesmo que você pague R$2.000 hoje de prestação efetiva, vai ficar muito bom, cara. Muito Com bom certeza. mesmo. Viu? Aí, ó, você vai lá na Baiana procurar o consórcio. Vai lá, Pega e vai assistir. procura a Evisan e Pimentel não mora aqui, Pimentel mora aqui, Pimentel? Fortaleza. É, Fortaleza. Aí quando você for lá procurar o consórcio, você vai ouvir os podcasts passados que a gente vai lhe dar dica como escolher o imóvel. Você compra o consórcio dos caras e ouve o podcast pra entender que imóvel comprar. Exatamente. Então, vou tirar uma dúvida aqui importante, tá certo? É importante pra mim, importante pra quem tá ouvindo, pra quem tá nos assistindo. O seguinte, o que é que lastreia? Qual é a minha segurança em estar colocando meu dinheirinho ali suado todo mês ali no consórcio? Bom, o consórcio é regulamentado pelo Banco Central, né? Então, você tem a garantia que vai receber em curto, médio ou longo prazo. Então, o encerramento do plano, você vai receber o recurso. Quem garante, Pimentel, é o Banco O Central. Banco Central. Ele é o órgão regulamentador, então todos os meses é auditado. Legal. Então, tanto é que o mercado hoje, né, tem uma pujança muito grande no segmento de consórcio. Todos os bancos vendem consórcio porque hoje o sistema é muito sério. Eu sou de uma época, né, que havia muita dúvida, mas hoje está consolidado o consórcio.
E aí eu vou complementar só no produto como investimento. A terceira modalidade é no encerramento do plano, né? Então, você fez o consórcio, Legal. é o azarado, só vai tirar daqui a No final. 200 meses. Né? Ele está fazendo a poupança, todos os meses ele está pagando sobre meia parcela. Ao final, ele vai estar com crédito bem atraente, pagando sobre metade, e esse reajuste é sobre o valor total. Então, no final, ele vai ter um valor bem considerável, uma rentabilidade alta, Vamos deixar isso bem sem claro. imposto de renda, e também não vai sofrer com ganho de capital, porque está contemplado em contrato essa correção do INCC. Vou pegar essa fala show pra galera entender. Porque no primeiro momento, quando eu falei assim, pô, qual é a vantagem de eu pagar até o final? Será que... Mas pelo visto é o seguinte, o cara não vai pagar os 300 mil. Vai pagar 150. Não Sim, é isso que ele vai tá pagar falando? sobre 150 até a contemplação. A carta de 300, se ele pagar até o final, se ele for zerado, ele pagou 150. Isso, sem correção nenhuma, 150. Certo. E a valorização que ele teve foi em cima dos 300. Exatamente. Então, certamente, melhor de qualquer aplicação que ele tem aí de renda fixa, ele tá bem. Então, no No caminho bom. final de 200 meses, ele tem 58% a mais, por conta da meia parcela. Pô, então tá excelente. Se é 58% tá mais de 300 e o cara pagou 150, tá bom demais. De o- qualquer jeito, tá bom. O curioso do meia parcela Ah. é porque ele apareceu como uma solução. O cliente que quer comprar, tá um aluguel, quer realizar o sonho da casa própria, mas não tem o recurso, não tem como compor no orçamento. Então, meia parcela gerou a condição dele viabilizar isso. Então, ele consegue pagar aluguel e, como está pagando sobre meia parcela, consegue botar no orçamento. Né? E esse produto acabou virando produto como investimento. Com certeza, Né? né? Então, nós temos no sul do país duas grandes empresas, dois players que vendem 1 bi por mês de consórcio como investimento. Né? Aqui no consórcio baiano, a gente tem a pretensão de estar levando essa cultura de venda, né? Porque é uma venda consultiva. Né? Você não vai perguntar se É ele uma quer venda comprar um consultiva. carro, uma moto. Você vai perguntar quanto ele quer investir. Exatamente. Então, você já tem aplicações. Bota um pouquinho na minha cesta aqui, né? Mais Boa. uma oportunidade. E se ocorrer a contemplação, né? Melhor cenário, que ele seria no início, vai ser acima de 5.000% o lucro. Né? Um exercício, R$200 mil é o crédito, parcela R$640. Né? No primeiro mês, se ele for contemplado, né? São 15% ou 17% sobre o valor de 200 mil, vai dar R$30 mil. Vamos lá, R$30 mil. 500%. Vai dar 5.300%. Se você 5.000, fizer a conta aí, vai dar 5.000, 630, não, é isso mesmo, 5.000, pagando cara. aí na cabeça lá, né, R$30 mil. Né? E em um ano, ele vai estar rentabilizando aí, se for contemplado, com 13 meses, 360%, 3,6% a mais. Não há aplicação no mercado Com que rentabilize certeza, isso, nada. né? de jeito É nenhum. surreal. É verdade. Com 2 anos, né, vai estar 189%. Ainda é uma bela lucratividade. Mas chega um momento que não é mais atraente ele fazer a venda da carta de crédito, transferir já para o parceiro que compra para ter esse banco de cotas contempladas. Né? Ele vai, como a outra modalidade, formar patrimônio né, com a receita de aluguel. Né? A gente chama até uma técnica de autoquitação. Por quê? Porque em determinado momento o consórcio vai estar quitado, mas o aluguel continua sendo pago. Né? Beleza. Então, isso é Excelente muito interessante, dica aí, é muito interessante. É verdade. E com o azarado resgatando, né, no início aí, ele for contemplado no encerramento, né, chegar um determinado momento, ele não quer mais nem ser contemplado, porque as correções em cima da metade do crédito, porque é meia parcela, né, ao final vai dar para ele um ganho, como havia dito aí, de 58%. E isso era inimaginável, né? Anteriormente, o consórcio para ter ágil, né? Ou seja, você tem uma carta contemplada, até uns 3 anos você ganhava algum dinheiro em cima. Hoje não. Durante 7 anos, no consórcio baiano, no Baiano Invest, ele tem garantia que a gente vai pagar mais do que ele imobilizou ou investiu. Né? Então, a gente quebra muitos paradigmas com esse produto. Pô, que bacana, viu? Eu realmente vou sair aí daqui com muito aprendizado sobre consórcio. Querendo comprar um. Assim, porque assim, não dá pra gente bater um papo e se aprofundar, né, com um tema tão importante na área de investimentos imobiliários. E eu acho que vamos desdobrar isso em outros episódios também. Né? A Consórcio Baiana está aí com diversos... tem muitos lugares onde você pode achar ele. Né? Agora eu queria saber o seguinte, Pimentel e Everson. O camarada tem diversos consórcios, todo banco ele oferta, em outros lugares também. Por que eu devo optar pelo consórcio Baiana em detrimento de qualquer outro, cara? Excelente. Dois do cliente. Nós somos especialistas, né? O nosso negócio é consórcio. Boa. Né? Enquanto no banco vai ser mais um produto na cesta, Isso é importante. para nós é o Isso nosso é negócio. muito importante. Então, a gente tem condição de dar para ele um suporte maior.
né, para viabilizar a realização do sonho, né? E esse papel social é fundamental, né? Então eu acho fantástico. E é uma alegria sempre, né? Porque quando o cliente contempla, né, não tem nada que pague. Né? Você está viabilizando o sonho da realização do seu imóvel, seja do automóvel, da sua primeira motocicleta. Né? Então a gente vende prosperidade. Muito bem, parabéns. Deixa eu tirar uma outra dúvida aqui rapidinho. É o seguinte, consórcio, eu só compro imóvel pronto ou eu compro imóvel na planta? Pô, excelente. Eu ia perguntar se tinha um produto para imóvel na planta. Até para ficar mais fácil, né? O que nós comercializamos são créditos. Certo. Né? Então tem um imóvel lá, cartas de crédito 60, a 540 mil reais. O cliente quiser comprar 1 milhão, faz 2 cartas de crédito. Então é um crédito. Então no momento da contemplação, o cliente tem poder de barganha, porque ele vai pagar à vista. Né? E considerando que ele queira construir, né? Ele vai ter que inicialmente comprar um terreno, né? Então vai ser uma liberação muito similar ao que é o financiamento, só com custo financeiro muito menor. O restante é cronograma físico-financeiro. O projeto, à medida que vai sendo executado, né, é pago. Aí ao final, naturalmente, ele vai averbar essa construção e tem aí, né, o seu imóvel prontinho. Né? Se ele tiver o terreno, melhor ainda, porque ele começa capitalizado. Né? Porque se ele já tem um terreno, eu faço a avaliação desse terreno, já pago esse terreno, então ele já começa, né, a obra capitalizada, né? Porque no financiamento como no consórcio, você executa, né, para receber. Eu mesmo não sabia disso, viu, Pimentel? Na realidade, assim, por exemplo, para as pessoas, a gente estava aqui agora falando no podcast anterior de um camarada que comprou para fazer casa popular. Né? Então, se o camarada pagou ali o lotezinho dele ali e ele quer fazer, ele já pode fazer o consórcio naquele momento ali e ele cria um cronograma, né, de obra físico-financeiro, já vai recebendo e tal. Eu não sabia disso, cara. Eu fiz a pergunta porque achei que realmente eu só poderia fazer com o imóvel concluso já, sabe? E assim, né, só para quebrar alguns paradigmas, todo mundo imagina que o consórcio se faz é só para longo prazo. Não, pode ocorrer em curto prazo, seja a contemplação por sorteio ou por lance, né? Porque o lance você tem o FGTS. Eu comprei meu carro através de consórcio. Muito bem. Ótimo. No imóvel, você pode usar o FGTS, né? Entrando na regra, né? Primeiro imóvel, residencial, urbano, 3 anos de contribuição. Você pode usar recursos próprios, você pode usar o lance embutido, como o Everson falou. Você desconta do próprio crédito. Eu fiz o lance embutido. Então você não se descapitaliza, né? Você consegue potencializar a contemplação. Então tem caminho para você receber antes. Né? Então, o que precisa, né, é criar a cultura da poupança mesmo. Né? Você tem que juntar o dinheiro, o consórcio existe exatamente por isso. Né? As pessoas não têm a cultura de poupar. Só que na poupança a rentabilidade é bem pequenininha. E no consórcio você está aí com o INCC, né, calibrando, né, sua se tiver parcela. Qualquer intempérie no mercado, né, uma dificuldade financeira, você vai lá e pega o dinheiro. Sim, né? Outra coisa importante que você disse aqui agora, Pimentel. Isso é importante. Então, fala mais disso aí. Você dá a oportunidade do cara resgatar a grana dele? Então, o interessante é assim, se você não tem a cultura da poupança, o consórcio é interessante porque você está com compromisso. Está lá o boleto chegando todo mês para você pagar, né? Se tiver qualquer situação de doença na família que você quer auxiliar, você quer ajudar, vai doer na consciência porque você tem que separar o dinheiro do consórcio. Então, gera essa educação financeira, né? E amanhã ele vai estar realizando o sonho dele, fruto, né, do sistema consórcio, que é algo brasileiro, né? Fez 60 anos esse ano, né? Funcionários do Banco do Brasil, no 1962, iniciaram isso e hoje, né, fomenta a economia de uma forma tremenda. Uma informação bacana, Pimentel, você perguntou sobre o imóvel na planta. Sim. O que acontece? Hoje o cliente ele compra um imóvel na planta, ele paga a poupança e quando for fazer a entrega de chaves, ele tem que financiar, né, aquele saldo ali para pagar para a construtora e obter realmente o imóvel dele. Chega nessa etapa, o banco nega o crédito para ele e isso acontece na maioria dos casos. Acontece muito mesmo, certo? Na verdade. Ele pode fazer o consórcio e aquele dinheiro que ele pagou como poupança, ele pode usar como lance. Entra na modalidade como se fosse um lance embutido. Sim, então, cara. ou seja, eu paguei por um imóvel de 200 mil, 40 mil na poupança. Não tem o lance. Não, você tem. O dinheiro que você pagou na poupança entra como lance. É porque vai gravar o valor total do bem, né? Exatamente. Pô, que legal, Exatamente. cara. Aí ele não teve o crédito dele aprovado junto ao banco no financiamento. Importantíssimo. Com as taxas e tudo mais. No consórcio, ele tem esse crédito aprovado, que é muito menos burocrático. Importante aí. Verdade. Muito mesmo, viu? Pô, foi esclarecedor, viu, velho? Porque realmente falta o conhecimento, não é um produto que eu vejo que as pessoas conhecem. Vamos disseminar. É uma excelente ideia, um excelente produto.
Uma certa feita, veio um cara me oferecer consórcio para a incorporadora. Ele falou, baseado no nosso estoque. Querendo utilizar Mais ou menos isso aí, cara. Mas ele não disse isso que ele... Ele não falou isso aqui, ó. Que ele tem, entendeu? Então, se a gente tem uma poupança... Uma lógica diferente. Ele estava querendo ofertar crédito para você construir empreendimentos. Basear, não comprar unidade, que ele falou da poupança você utilizar. Não é o caso aqui. O cara quer utilizar o seu estoque como garantia para ele te ofertar o crédito. Entendi. Mas essa perspectiva... Ele pega a alienação fiduciária do estoque e ele... Entendi. Entendeu? Então ele estava falando, escalando operações. Vocês fazem isso também nessa operação lá, Pimentel? A gente chama de estruturada, né? A gente faz análise de cenário, né? Para atender às expectativas de contemplação, para viabilizar o crédito. Mas é possível sim. Né? Você que como é crédito, né? De repente você fala, eu vou alienar 100% e vou lhe dar 60%, 70% daquela alienação. E é um produto que cresce muito, tá? Fonte da ABAC, só esse ano nós já ultrapassamos a marca de 60 bilhões em créditos liberados através do consórcio imobiliário. É muita grana. Então, é um negócio rentável, tem cheio de produtos, altamente rentável, tá cheio de produtos, cheio de pontos de produtos que você pode, né? A diversidade é grande, seguro, lastreado pelo Banco Central. Sim, é importantíssimo. Então, assim, tem tudo aí para você, na realidade, procurar saber um pouco mais. Deixa eu fazer uma pergunta, tem diferença do cara entrar como pessoa física ou jurídica? Muda alguma coisa? A princípio não, né? Agora na hora da compra, por exemplo, no segmento de automóveis, né, o cliente PJ tem sempre algumas benesses, né? Só para automóvel? Automóvel. No imobiliário... No imobiliário não vejo, não. Talvez para a contabilidade da empresa seja interessante, porque é uma poupança, né? Até a contemplação. Mas hoje o consórcio é solução, né? E aí fica uma provocação aqui, né? Você que tem um carro usado, quer trocar para um carro novo, procura o consórcio baiano. Procura o consórcio baiano. Recebendo o seu carro na tabela FIP. Tá? Então procura os nossos consultores, vocês vão ter grande oportunidade. E a mesma coisa com o imóvel. Estou bem animado aqui, né? No imobiliário também, você tem um imóvel, nós também fazemos o recebimento desse imóvel como oferta de lance, então potencializa a contemplação. Pô, que legal, isso é excelente aí, viu? Legal, cara, então quer dizer que a pessoa que tem um imóvel e ela quer alavancar uma outra operação, ela pode basear a carta dela com esse lastro. Não, ele recebe lá, mano, ele vai fazer uma avaliação e recebe isso como entrada. E você como já faz de lance, se ocorrer a contemplação, ele tem acesso ao crédito. Viu, cara? E como o Everson falou, ele não precisa vender, ele não precisa procurar vender o imóvel dele, não precisa esquentar com a cabeça com nada. A engenharia funciona assim, né? Vamos considerar que foi um crédito de R$500 mil. Certo. E eu estou vendendo no consórcio para o Everson, você só tem um imóvel de 250 mil, né? Considerado 250 mil. Ele traz a avaliação desse imóvel, um corretor, né? Com a matrícula atualizada, na contemplação, esse valor de 250 mil, eu vou descontar dos 500 mil. Sim, claro. Então fica 250 contemplado e o cliente continua com o seu imóvel. Ele vende o imóvel dele, junta com 250 e compra o imóvel de 500. Entendi. Mas eu potencializo a contemplação. Entendi. Que é o importante, o acesso ao crédito, né? Boa. O automóvel é a mesma coisa. Quero saber o seguinte, eu vou firmar um compromisso aqui. O cara que chega lá dizendo que segue altamente rentável, então tem que ter um tratamento especial. Exatamente, porque ele já vai conhecer alguma coisa. Já vai. Aí o segredo é, chega lá, vamos criar logo, daqui a pouco a gente vai ter esse negócio de cupom altamente cashback, Black Friday. Não, vamos fazer o seguinte, tá? Um desafio aí, né? A promoção, ela vai olhar na câmera, tá? Quem chegar no consórcio baiano, procurar um dos nossos consultores e falar que ouviu aqui no podcast do Altamente Rentável, não precisará pagar a adesão, ok? Vai iniciar pagando a parcela normal no plano. Maravilha! Essa é uma bela oportunidade. Felipe, esse aqui a gente até vai o fim do mês. Não, 31 já é segunda. Até novembro? Pode ser? Pode ser, até o final de novembro, aproveitar a Black Friday aí do final do mês. Então, pronto. Isso aí. Fechado? É bom registrar o seguinte, galera. Aqui, nós, do Altamente Rentável, não temos interesse nenhum em comissão de nada que vem nessa mesa. Aqui, cara, é doação, entrega de valor. Pra vocês não acharem que é sacanagem, os caras estão promovendo, que estão ganhando, não tem, meu irmão, não tem. Aqui nessa mesa é entrega de valor, de conteúdo, cara. Vem apaixonado pelo que faz, gostei, né, mano? Tá falando, vai entregar prosperidade na sua vida. É isso aí. E você viva uma vida abundante, meu irmão, que é o que você merece. Muito bem. E lastreado em imóvel, porque quem conhece... Investe. Barril dobrado.
Consórcio também. Consórcio também, exatamente. Consórcio Quem conhece, Baiana. investe. Conhecer consórcio, vai lá que vai investir também. Tá, pô, gostei Ser muito. feliz. E a baiana é barril dobrado, porque ela A é baiana- genuinamente Ah, baiana, a né? A baiana é barril dobrado. O É nome isso é aí. pesado. velho. É pesado, pesado, pesado. Eu gostei. Cara, tem um leque legal, velho, que eu acho que dá pra poder se aprofundar. Empresas fazendo consórcios, pensando em funcionário, que hoje tem uma mudança grande em relação ao PJ. Então, se vê soluções interessantes que se dão um leque legal. Eu gostei, eu aprendi muito hoje. Quando a gente vai chegando pro final, primeiro eu vou lhe falar o seguinte: quem quer procurar o Consórcio Baiana faz o quê? Pode acessar o site, né? consórciobaiana.com.br. Lá você já tem o simulador, tem o botãozinho do WhatsApp lá que você já cai direto em um dos nossos atendentes, tá? Ou no número também, 3511 1100. Vai falar direto com um dos nossos consultores especializado em consórcio para te orientar, traçar o seu perfil e te direcionar no melhor caminho para que você adquira o seu crédito. Bacana. E quem quer procurar vocês, tem alguma rede social, alguma coisa, quem quer se conectar com vocês, você como sócio-diretor, alguém que queira chegar até você, bater um papo contigo, tá acessível? Sim, acessível. Tem o Instagram do Consórcio Baiana, né? Que é @consórcio-baiana. Tem o meu pessoal também, que é profissional, hoje não tem essa divisão, não tem, né? a gente larga logo aqui porque Everson vai querer GP falar. Silva, tá? Lá a gente solta alguns vídeos também, Nossa, cara. de liderança, Legal, de motivação de Muito equipe, bem. então tem bastante coisa Tô bacana vendo lá que você também. participa do Mastermind aí, É, tem algumas coisas aí. Essas pulseiras dizem muito. Tem É o poder poder, da ação. tem poder quem age, né? Muito bem, cara. É isso É aí. isso aí. Acorda todo dia, lembrando, dá uma olhada. É, Né, pula pra ação, diz que informação sem ação é nada e ação sem informação é besteira. Exatamente. É isso De aí. coach pra coach. Boa. Maravilha. Joga Viu? duro, Chicão. Pessoal, quando a gente vai chegando no final, a gente sempre pede que deixe uma mensagem que inspire quem te ouve, que faça a pessoa sair da cadeira e realmente buscar o conhecimento e buscar vocês. Então eu quero te pedir que cada um de vocês entregue uma mensagem hoje para quem tá nos ouvindo, cara. Vou Pega deixar de você surpresa começar. assim mesmo, assim É. mesmo, é de surpresa. Vou deixar o Pimentel começar, que aí dá mais tempo Ele pra eu já pensar. vai, E tem uma quente, você falou uma nesse tanto que eu falei, rapaz, jogou duro. Eu vou empoderar, né, os profissionais de É consórcio, isso aí. porque a gente leva realmente prosperidade para a casa das pessoas, né? Realiza sonhos. Eu até hoje sou um vendedor, estou sócio de uma administradora, né? Então comecei minha carreira ralando muito, né? Era vendedor de porta em porta, procurando minhas alternativas para chegar no cliente, né? E ver a satisfação da realização do sonho, isso é impagável. E nessa construção toda tem um propósito, né? Coloquei como sócio de um administrador, podia estar sendo um executivo, né? Fruto do trabalho desenvolvido. Então persevere, acredite no seu sonho, pegue com afinco, né? Não desista, né? Vão ter dias bons, dias ruins, mas o importante é segurar a onda. Você vai chegar lá. Então, de vendedor de porta em porta, ter a satisfação de estar hoje, né? Tendo a condição de administrar um consórcio e procurar alternativas disruptivas para viabilizar o sonho deles é muito gratificante. Então, perseverem. Parabéns aí. Eu só me lembrei, sabe de quê, Vilã? Agora da filme Fome de Poder, né? Wall Street. Que ele fala persevere, 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 que é o da McDonald's, né, cara? Que o cara Sim. vai lá vendendo máquina, ele vai lá na McDonald's, vai, e é perseverando, ouvindo aqueles podcasts que ele ouvia, que na época dele era disco de vinil, ali falando da perseverança, era Nightingale, eu acho que era, que depois Bob Proctor foi, até estudou ele, Nightingale, que é o nome desse camarada que ele ouvia, que eram aquelas mensagens empoderadas, né? Tá de parabéns, foi um vendedor de porta em porta, hoje, né, se encontra sócio, né, de uma administradora, parabéns, motivador mesmo aí para você que tá ralando, né? Porque eu sei que vender consórcio não é brincadeira não, né? Não cara? é brincadeira. É vender, Não né? Vender, né? Nada que você vende é fácil, cara. Parabéns. Vender é uma das profissões mais difíceis que tem e por isso é uma das melhores que existe no mundo. É a profissão mais antiga do mundo, Não, diz né? que já nasce vendendo, cara. Com É um certeza. sorriso que dá até pra mãe, a mãe pro filho, ali todo mundo uma troca, né? Exatamente. Então é isso aí. E eu também, né? Comecei muito cedo como vendedor. Já vendi saco de lixo, já vendi queijo em feira. Consórcio foi onde eu me realizei, foi onde eu aprendi tudo. E venho aprendendo com essas feras, né?
O que Pimentel, o que Léo recentemente no podcast disse que nunca viu ninguém perder dinheiro no imóvel, né? Que ele tem 30 anos de experiência. E aí eu pensando que ele tem de experiência em imóvel é quase o que eu tenho de idade. Então, imagino quanto que eu aprendo com essas feras, Verdade, né? viu? E eu acho assim, nada supera o trabalho. Nada. Muito Então, bom. se você trabalhar, você vai conseguir. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei, estudei menos, trabalhei mais. E quando eu ganhei dinheiro, eu comecei, eu tenho que me preparar, né? Porque o mercado, ele muda rápido. Aí eu fui estudar. Aí quando eu fui estudar, eu descobri que muita coisa que eu fazia tinha um nome. Olha Então, que eu fui massa, fazer rapaz. PNL, por exemplo. Muito bom. Você vai aprender rapó. Eu já fazia isso, cara. Agora eu só sei o nome, né? Então, assim... Só botei a nomenclatura, vendedor. Exatamente. Então, o vendedor, ele aprende muito. E a gente eu costumo dizer o seguinte, não tem faculdade para vendedor. Porque se tivesse, seria uma faculdade de muitos e muitos anos de formação. Porque a hora você precisa ser médico, advogado, contador. Imagina, isso a gente mesmo, atende cara. vários públicos, né? Então, É isso mesmo. persevere, como meu amigo Pimentel disse, e sucesso. E continue ouvindo Altamente Rentável, que com certeza vai aprender bastante. Maravilha. É isso aí. Pessoal, satisfeitíssimo. Também. Aprendi Bom muito. demais, né? viu? Hoje foi um dia de aprendizado. Grato pelo tempo que vocês dedicaram, que eu acho que é o nosso maior patrimônio. Então, vocês estarem aqui, dedicaram uma parte do dia. Né? Envolve o deslocamento de vinda e o tempo que vocês poderiam estar com a família, estar aqui entregando conteúdo para quem está nos ouvindo. Então, isso é louvável. Então, agradeço de coração, que prospere muito a empresa e a vida de quem entra para fazer parte com vocês também, beleza? Maravilha, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Você que está nos ouvindo, curte e compartilha, meu irmão, porque esse conhecimento precisa chegar a um grande número de pessoas, porque realmente vai fazer a diferença. Isso eu não tenho dúvida, cara. E saiba verdade. que eu vou fazer meu consórcio. Boa. Agora. Eu vou fazer meu Fiquem consórcio, todos com cara. Deus. E se não gostou, e se acha que a gente tem que trazer algum conteúdo que você ainda não viu, fala lá com a gente, que a equipe vai produzir um conteúdo melhor. E nosso objetivo é esse, cada vez se entregar um conteúdo melhor. E só tem chegado fera para poder trocar uma ideia. Então, é isso aí. Mandar um abraço ali pra Morélio, Davi, Meu Felipe. irmão, um abraço pra galera toda que tá aqui com a gente, meu irmão, fazendo a produção. A gente não faz nada só, tem uma equipe bacana. Primeiro que a gente começou expulsando quem tava aqui para poder fazer o podcast, né? Então sai uma equipe, entra outra. Então só agradecer mesmo. Boa. Corpo e E movimento. é isso aí. Bom, bacana. Um grande abraço aí a todos. Fiquem Fiquem com todos com Deus. Deus. Um abraço. Aê. Valeu. Obrigado. Viu? Bom demais. Bom demais. Cara,